Onde o Espírito Santo está, onde Jesus está. Olha, nós queremos realmente agradecer a esse Deus por estar atravessando esse período. Cada um de vocês tem suas experiências pessoais, não é? Cuidado de Deus conosco tem sido muito grande. Temos que celebrar. Bendize a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Porque se não é o Senhor, né? Se não é a graça do Senhor, então a gente precisa realmente agradecer muito a Deus. Meu Deus, eu agradeço por todos também que se inscreveram neste Atos dos Apóstolos, a parte 4. Então, provavelmente ainda virá a parte 5, a quinta, provavelmente 6, para fechar com 7. Amém? E vai ser uma bênção. Podeis assentar. Bom, nós estamos vendo a grande ênfase dos discípulos, né? Os encontramos em Atos, mas percebemos que o Senhor Jesus, ele trabalhou a formação antes de Atos, de maneira que lá no cenáculo tinha 120, não é? Tinha 120. No dia de Pentecostes, não foi? 120. E vimos em Mateus, vimos em Lucas, não é? E anotando muito bem a respeito de características desses discípulos. Então, nós temos aqui a contribuição, tivemos ali o pastor Evandro, né, falando sobre o discípulo e a oração, né? E a importância dessa pessoa que se tornou um verdadeiro discípulo, servindo em diversas áreas da igreja, né? Servindo em diversas áreas da igreja. É interessante que o próprio apóstolo São Paulo, né, ele passou por um processo de discipulado. Tem gente que chega na igreja querendo ser doutor, tem lá, quem sabe, uma formação acadêmica, né, e acha que vai chegar para ensinar. Não vai, né? Você vai se converter e vai ser discipulado. Vai ter pessoas te formando, né? Tem que ter um Ananias que vem e faz o trabalho, né? Depois o apóstolo, depois o Saulo acabou Deus confirmando o chamado dele, que é o Paulo, né? E ele vai se tornar o apóstolo Paulo. Então, nós vamos trazer, para enfatizar uma das características do discípulo, vamos trazer a missionária Aline. E ela vai estar dando sequência nesses minutos que lhe foi concedido. Tem uns minutos concedidos, né, gente? Amém. A gente reconhece a presença do Espírito Santo aqui, em nome de Jesus. Louva muito a Deus pela vida do nosso reverendo, pastora Cristina, em nome de Jesus. E a gente vai, então, dando sequência, falando aqui sobre discípulos. A gente vai aqui primeiro fazer a definição de termo. Definição de discípulo é que recebe disciplina e instrução, segue conselhos ou imita exemplos. Recebe ensino de alguém, aquele que aprende, aluno, segue ideias ou doutrinas de outrem. E como nosso reverendo tem falado aqui, esse termo discípulo, ele não surge em Atos dos Apóstolos, mas em Jesus Cristo. Nos 4 evangelhos nós vemos Jesus ali falando sobre discípulos, dando características de um verdadeiro discípulo, Jesus formando discípulos e também ordenando
que esses discípulos sejam multiplicados. Então, era discípulo gerando discípulo. Essa foi a ordem de Jesus. Então, surge nesse momento. E o discípulo que nós vamos enfatizar aqui é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, discípulo Lucas, que não somente escreveu Atos, mas também o Evangelho de Lucas. E é então o Evangelho de Lucas, a biografia de Jesus Cristo, e é em Atos dos Apóstolos a continuação da obra de Cristo através desses discípulos. Então Lucas fala sobre isso no livro de Atos. E Lucas e Atos juntos ali dão aproximadamente 52 capítulos que Lucas escreveu. E nós lembramos aqui que Lucas ele não era judeu, ele era um grego gentil. E a Bíblia mostra que ele era médico. E ali tudo indica, tudo aponta que ele era um homem muito culto, educação científica que dominava essa língua grega. E ele também demonstra ali nos livros ali do Evangelho e em Atos que ele tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento. E então nós vemos, pulando aqui já para essa questão de Atos dos Apóstolos, nós vamos aqui falar um pouco sobre Lucas em Atos. Lembrando também que no Novo Testamento, Lucas ele é citado 3 vezes, o nome de Lucas. E junto com o nome de Lucas, ele também é citado o Demas, que também foi um cooperador do apóstolo Paulo. São 3 citações de Lucas no Novo Testamento, e nos 3 o Demas também foi incluso. E nós vamos falar disso lá no final. E aí, então tem em Colossenses no capítulo 4, Filemão também mostra, e 2 Timóteo mostra Lucas sendo mencionado pelo apóstolo Paulo. E dentro de Atos dos Apóstolos, o que nós encontramos? Você não vai ver o nome de Lucas sendo citado no livro, mas ele é extremamente ativo neste livro. Do capítulo 1 ao capítulo 15, mostra Lucas narrando os fatos ocorridos. Tudo o que aconteceu, que ele recebeu de informação, ele narra até o capítulo 15. A partir do capítulo 16, Lucas ele se inclui na narrativa. A partir do capítulo 16, mostra que Lucas encontra com o apóstolo Paulo e aí dá sequência a uma grande missão. Então, Lucas está muito presente neste livro. E aí, a partir do 16, podem deixar até aberto aí o livro de Atos, no capítulo 16, que nós vamos acompanhar aqui um pouco sobre a trajetória de Lucas. E aí nós vemos aqui o contexto da segunda viagem missionária, e o apóstolo Paulo ali querendo ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permite, então ele contorna Mísia, e aí desce a Troade, a partir do versículo 8. E aí diz que à noite, no versículo 9, Paulo teve uma visão, onde um varão macedônio rogava que o apóstolo Paulo socorresse. E aí então no versículo 10, Lucas ali se inclui na narrativa. Antes ele falava na terceira pessoa, alguém praticava algo, alguém fazia algo. Mas aí então ele se inclui e se coloca na narrativa. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Então Lucas estava com Paulo nessa segunda viagem missionária. Se a gente ler ali um outro episódio, versículo 15, mostra ali então a conversão de Lídia, e aí no final diz que Lídia nos constrangeu a isso. Então Lucas estava com Paulo quando eles foram para a casa de Lídia, no momento em que Paulo encontra a adivinhadora. Lucas diz, indo nós para um lugar de oração. Então mostra a presença de Lucas o tempo todo com o apóstolo Paulo. E aí então acredita-se que Lucas ele permanece em Filipos e Paulo segue a segunda viagem missionária. Por um tempo Lucas permanece, e aí então
Lucas continua narrando os fatos até chegar no capítulo 20, que é quando ele encontra de novo com o apóstolo Paulo. E aí Paulo vai até Filipos, encontra Lucas e dá continuidade à missão. No capítulo 20, então, a gente vê o reencontro dos dois em Troade. Saem de Filipos e vão a Troade. E é quando ocorre aquela reunião que tem a Santa Ceia e aquele jovem Eutico cai da janela e morre. Então, Lucas presenciou esse episódio. Aquele jovem ali volta a viver. Capítulo 20 ainda, reunião de Paulo em Mileto com os presbíteros de Éfeso. Então, mostra ali Lucas muito presente. Capítulo 21, eles já em Cesareia, quando o profeta Ágabo fala sobre a prisão do apóstolo Paulo, e aí muitos ali querem influenciar o apóstolo Paulo de não ir a Jerusalém, sabendo o que aconteceria com ele, mas mesmo assim Paulo insiste. Lucas também estava entre essas pessoas que insistiram para Paulo não ir. E em Atos, eles vão a Jerusalém, chegam em Jerusalém. Em Atos 24, no versículo 27, já mostra que eles estavam em Jerusalém e lá permanecem por 2 anos. E foi quando Paulo é preso, quando Paulo foi preso. E Lucas estava com o apóstolo Paulo no momento da prisão. E acredita-se que foi nesse momento, na prisão em Cesareia, que o evangelista Lucas, que escreveu ali o evangelho, faz aquela pesquisa, aquela investigação acurada que nós encontramos lá em Lucas no capítulo 1. Ele relata que muitos ali fizeram estudos e pesquisas a respeito de Jesus Cristo, e pareceu bem a Lucas fazer da mesma maneira, uma pesquisa e uma investigação acurada. E é justamente nesse momento aqui que ele faz essa investigação. Provavelmente esteve com Maria, com Tiago, meu irmão de Jesus, com as mulheres e com tantos outros, e fez essa pesquisa. Por isso que nós temos tantas informações de Jesus Cristo em Lucas, algo que a gente não tem nos demais evangelhos. E aí, então, tem aquele contexto em que Paulo discursa, tenta ali se defender, e ele apela para ir à Itália, a Roma, para pregar para César. É o momento em que também Lucas está junto e faz essa viagem em direção à Itália, em direção a Roma, com o apóstolo Paulo. Ele, com o apóstolo Paulo, enfrenta aquele naufrágio de todas aquelas situações. Então, ele era um companheiro, ele era fiel, ele estava ao lado do apóstolo Paulo no momento das alegrias, a igreja se expandindo, crescendo, muitas almas sendo salvas, mas também estava no momento de angústia, no momento de provação. E aí, uma característica, dentre tantas que nós encontramos aqui em Lucas, é justamente uma que o nosso reverendo até comentou aqui. O discípulo é aquele que está disposto, é aquele que, com muita satisfação, diante de tudo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, é aquele que está disposto a fazer renúncias. Lucas, com toda certeza, teve um antes de Jesus, como cada um de nós, uma vida de pecado, tinha sua vida comum, natural, tinha sua profissão, tinha sua família, seus amigos, mas quando nos deparamos com toda a missão, essa obra missionária, e Lucas acompanhando o apóstolo Paulo em todos os momentos, nós vemos que ele sim, abriu mão, ele fez muitas renúncias, mas isso por quê? Porque Jesus Cristo fez um grande sacrifício por ele, não somente por ele, mas por cada um de nós. Se entregou naquela cruz, foi aquela cruz voluntariamente em Cristo. Lucas recebeu perdão de pecados, foi purificado, foi liberto, foi transformado, e como gratidão, então ele se coloca na mão de Deus para fazer a vontade de Deus. Então ele abre mão de tudo isso, de um prazer momentâneo, algo que ele poderia ter na sua vida, ele abre mão por causa de Jesus. Lembramos aqui, ele era médico, tinha uma vida comum e ele renuncia a tudo. E aí, nós lembramos então que todo discípulo, ele faz algum tipo de renúncia, assim como Lucas fez, nós também fazemos. Nosso reverendo falou, renúncia nada mais é do que uma troca. Você troca algo por algo que é muito maior, você troca
coisa por algo que é muito maior, por algo que é muito superior. E aí a gente lembra como é que estava a nossa vida antes de Jesus. Muitos aqui em um relacionamento frustrado, prostituição, adultério, o nosso reverendo falou, mentira. Muita gente aqui ganhava dinheiro de forma ilícita, se perdia na vida de bandido, de assassino, de ladrão. E aí então nós trocamos isso para ganhar algo muito maior. Nós trocamos o pecado pela santidade. Nós trocamos o que é passageiro por aquilo que é eterno. Nós trocamos a tristeza pela alegria. Nós trocamos o desespero pela paz. Então é uma renúncia que na verdade é uma troca e é algo muito melhor, porque é algo que vem de Deus para cada um de nós. E Deus tem o que é melhor para a gente. Então Lucas trocou tudo o que ele tinha para servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, e é exatamente isso que tem que acontecer com todo discípulo verdadeiro. É essa troca, lembrando que é muito melhor aquilo que o nosso Deus tem para nós. A gente renuncia às nossas próprias vontades, porque as vontades de Deus são maiores, são melhores. E uma outra característica que nós encontramos aqui, que nós vamos falar, nós encontramos lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Jesus teve discípulos e o nosso reverendo falou que também foi abandonado por muitos. Paulo teve discípulos e foi também abandonado por muitos. E nós temos o exemplo de Demas. Demas, que foi citado pelo apóstolo Paulo em todas as referências que ele faz a Lucas, em duas como cooperador, mas a última menção que também nós encontramos aqui em 2 Timóteo capítulo 4, é do momento em que Demas, tendo amado o presente século, voltou para Tessalônica, abandona o apóstolo Paulo, e aí volta para o mundo. Então, voltar é regressar, ele regrediu, ele fez a escolha errada, ele tirou os olhos de Jesus, tirou o foco do alvo que é Cristo, abriu mão de viver a vida de Deus para viver a sua própria vontade. Então foi abandonado por Demas. E aí a gente identifica, a gente vê o nosso reverendo falando que é um verdadeiro discípulo, se alguém dentre nós aqui no templo ou nas casas identifica que está saindo dessa linha, que está deixando de ser um discípulo, tem a oportunidade de se arrepender e de voltar, porque nós fazemos parte de uma igreja que restaura, que cuida e que não te joga fora. Pelo contrário, como Jesus acolhe a todos. Basta realmente ter um coração que se arrepende, como foi o caso de Marcos. Um momento, Marcos também abandonou o apóstolo Paulo e desistiu da missão, mas ele se arrependeu, e lá em 2 Timóteo, também no capítulo 4, mostra que ele era útil para o evangelho. Então, houve essa mudança, mas Lucas ficou com o apóstolo Paulo até o fim. No capítulo 4 aqui de 2 Timóteo, no versículo 11, Paulo diz: só Lucas está comigo. Então é um discípulo fiel. A gente não encontra uma menção de Lucas como diácono ou presbítero, mas ali como um discípulo fiel. E assim devemos ser também cada um de nós, juntos aí com o nosso reverendo, cooperando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, até a volta de Jesus Cristo, nas alegrias, mas também nas provações, em nome de Jesus. Amém. A gente quer louvar a Deus, né, por essa participação da missionária Aline, destacando, né, esse aspecto, essa característica de um homem de Deus, né, que é sempre a mesma pessoa, não é isso, Aline? Sempre a mesma pessoa, quer dizer, show, faça sol. E olha que ficar do lado do apóstolo São Paulo, né? As tribulações, as provações, e Lucas marca, né? Em tudo isso aí, né? Então, os irmãos estão vendo a contribuição que temos, revisitando e retomando o conceito de discípulo, né? Muita gente não é discípulo. Não é discípulo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Né? Então, né? Se, aí tem assim o fruto,
no caso do próprio amor, né? Aqui o contexto, né? Então, um discípulo de Cristo se identifica. Então, com certeza, muita gente se apresenta hoje como evangélico, mas não tem nada de discípulo de Cristo, né? Eles não renunciam nada, eles não se comportam como reprodução de Cristo, né? As pessoas terem a impressão que estão diante do próprio Cristo, né? Do próprio Cristo, pelo caráter, pelo fruto do Espírito, enfim. E uma coisa, um dia as pessoas são de um jeito, no outro dia são de outra forma, e eles são crentes, né? Eles são crentes, mas não são discípulos. Um discípulo do Senhor, no sentido clássico da palavra. É isso que nós estamos examinando aqui, né? Para ninguém se enganar a si mesmo. Vamos lembrar aqui de passagens bíblicas conhecidas, né? Que nos ajudam. Uma delas no versículo 15 do capítulo 7, falando de falsos profetas, né? Nós poderíamos pegar e falar falsos discípulos, falsos cristãos, né? Então diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Às vezes a gente fica procurando alguma coisa muito boa, né, em certas árvores, mas precisamos atentar que não vem nada dali. Não vem, não é? Porque é como Jesus preveniu, né? Tá? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, né? É muito sério isso aqui, né? Assim, depois de toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Então, quando a gente está examinando discípulos em Atos, e a partir de Jesus, que reuniu em torno de si discípulos, não é? É preciso a gente estar muito atento nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, estar muito atento e levar em consideração a palavra do Senhor tal qual é ensinada. A gente começa a querer ver coisas em pessoas que, na verdade, Jesus não vê, né? Jesus insistir quando Jesus também não insiste. Ele disse que a pessoa é livre, né? Se ela quer buscar outro caminho, ele não obriga a ficar perto dele. Vamos lembrar disso, ele não obriga a ficar perto dele. Como Deus não obriga ninguém para o céu. Não é compulsório. Você ouve a mensagem e você diz sim ou não. Amém? Então é o que estamos vendo. Mas vamos ver então uma outra característica desse discípulo, né, em relação a finanças. Em relação a finanças, a questão financeira, mexer com o bolso, mexer com dinheiro. Louvado seja Deus, né? Missionária Daiane. Onde nós estamos, Ele está. Glória a Deus. Está aí na sua casa, está em todo lugar, está no carro. Pastor Everson veio ouvindo e o filho dele veio vendo no carro. Se a pessoa quer, mesmo viajando, né? Amém? Então, eu gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Louvar a Deus pela vida da pastora Cristina também, pela vida de cada irmão que está participando desse grande seminário de Atos, parte 4. Nós vamos ver aqui um pouquinho sobre o discípulo e a liberalidade.
Então, vamos ver aqui algumas definições. A palavra liberalidade e generosidade são sinônimos e significam o ato de dar com generosidade, disposição a praticar o bem sem esperança de recompensa. E a palavra liberal e generoso são sinônimos e significa amigo de dar. Então, liberal é alguém que é amigo de dar, de doar. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 16. Capítulo 11. Atos 11, versículo 29. Atos 11, versículo 29, que diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, novamente, versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, o nosso assunto agora, o assunto a ser abordado, o discípulo e a liberalidade. Então, nós vimos aqui o Espírito Santo usando muito o nosso reverendo, pastor Miranda e os demais, missionária Aline, mostrando, abrindo, alertando, abrindo os nossos olhos sobre o que é um verdadeiro discípulo. Então, o discípulo é alguém que vai ter um encontro com Jesus e, a partir, por causa de Cristo, ele vai ser liberto. Ele vai receber uma nova vida. O seu nome vai ser escrito no livro da vida. Agora ele vai ter um sentido e uma razão de existência. E ele encontrou a maior causa da humanidade, a maior causa que pode existir na terra e fora da terra, que é a causa do reino de Deus. Então, o discípulo, ele é retirado do império. Antes de ser discípulo, ele era uma pessoa comum, e ele é retirado do império das trevas, e ele é trazido para o reino de Deus. Então, agora ele é um filho de Deus, ele é um seguidor de Cristo, ele é um servo do Senhor. E por causa disso, agora ele é uma pessoa que não vive para si. Foi o que o nosso reverendo, inspirado pelo Espírito Santo, falou muito forte. E por não viver para si, ele vai estar desapegado das coisas dessa terra. Então, seja a questão de bens materiais ou uma posição nessa terra, vai estar desapegado dessas coisas. Tudo que vai possuir nessa terra vai ser em função do reino de Deus. Então, nós vemos aqui que os discípulos da igreja primitiva eram pessoas que participavam, mandavam socorro à necessidade do reino. E como que a igreja, que a obra de Deus, que a nossa igreja, o ministério, a obra de Deus na terra, em muitos momentos nos socorreu. Então, só o fato de termos a salvação, nós já fomos socorridos por Deus. O fato de você estar numa igreja, de você ser salvo, ter um pastor que é um homem de Deus, foi um grande socorro. Mas sempre recebemos socorros de Deus na nossa vida. Estamos, ao longo de toda essa campanha, buscando um socorro de Deus. E aqui a Bíblia diz que aqueles discípulos, eles enviaram um socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, assim como Deus te socorreu, agora Ele te chama, Ele te levanta para ser um instrumento de socorro para as necessidades do reino na terra. Porque a obra de Deus tem necessidade. A obra de Deus precisa ser financiada. A Bíblia diz, o próprio discípulo que Deus, o Espírito Santo inspirou a escrever Atos, Lucas, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, ele mostra que Jesus, ele tinha discípulas. Jesus tinha mulheres que eram discípulas. E aquelas mulheres foram libertas de demônios. Então você que foi liberto das drogas, você que foi liberto da cachaça, você que foi liberto da prostituição, lembra que lá no mundo você não tinha uma vida feliz, você tinha uma vida vazia, e os seus recursos, eles eram colocados à disposição dessas coisas voltadas para a carne.
Mas agora que você tem uma vida transformada, então tudo que vem na sua mão deve ser voltado para o Senhor. Nós não podemos viver nessa terra para nós mesmos. Nós não podemos estar nessa terra, falar que somos discípulos, mas na prática nos comportarmos como a multidão. A multidão queria de Jesus. Os discípulos estavam com Cristo a todo momento. Estavam, porque, como o reverendo falou, com Cristo pelo que ele era, pelo que ele é, pelo que ele anunciava e pregava. Então eles buscavam a Jesus e serviam a Jesus com seus bens. Então nós somos chamados a servir a Jesus com os nossos bens, e isso é um ato de amor. É muito forte que a Bíblia mostra diversos discípulos financiando a obra. Então, uma característica, dentre tantas que ouvimos hoje, para você identificar um discípulo verdadeiro, genuíno, dentre tantas que ouvimos, é se ele é liberal. É se ele é generoso, é se ele é amigo de dar, é se ele não vive para si e os seus recursos em torno de si, mas para o reino. Por exemplo, 2020 está chegando ao fim. Quantos livramentos, quantos milagres, quantas pessoas morreram por causa da Covid, mas outras mortes, tantas tragédias, mas você continua. O Senhor tem cuidado de nós. Então nós não podemos passar esse ano de 2020 e no final do ano não dar uma grande oferta. Então neste encerramento de ano a nossa oferta tem que ser muito maior do que demos nos anos anteriores. E isso é uma expressão do nosso amor, uma expressão da nossa gratidão, e não depende do quanto você tem, mas é o quanto você ama e o quanto você valoriza essa obra. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, é falado sobre os discípulos da igreja da Macedônia. E a Bíblia diz, a gente não vai ler, mas eu vou citar aqui algumas características daqueles discípulos. 2 Coríntios 8:2 diz que eles tinham uma profunda pobreza, mas que superabundou em grande riqueza de generosidade. Então não é o quanto você tem, mas é o seu coração disposto a dar para o Senhor. Então aqueles discípulos, eles tiveram uma riqueza de generosidade. Lá no versículo 3 de 2 Coríntios 8, diz que eles foram voluntários. E nós temos aprendido com o nosso reverendo que voluntário é o quê? Ter boa vontade. Você tem boa vontade para com a obra de Deus, assim como ele teve boa vontade em te libertar e mandar o Filho dele nesta terra para nos dar a salvação. A Bíblia diz que os discípulos em 2 Coríntios, eles pediram com muitos rogos para poderem participar. E quantas vezes nós vemos, seja aqui na igreja sede ou nas igrejas filiais, os homens e mulheres de Deus, o nosso reverendo, pastores e missionários, pedindo com muitos rogos, quando é o discípulo que deve pedir com muitos rogos para participar do ato de oferta. Então vira para esse discípulo que está ao seu lado, mantendo o distanciamento, fala: meu amado, decida ser liberal, decida ser generoso, e que seja você que tenha a iniciativa de pedir para participar da necessidade do reino, de pedir com muitos rogos para poder financiar a obra de Deus. Lá também diz que eles deram-se a si mesmos, então eles não tinham reservas. Aqueles discípulos da igreja lá na Macedônia, eles se doaram totalmente. Quantas das vezes a gente louva a Deus, gostaria de louvar a Deus pela vida de cada pessoa que é fiel, que é liberal, que financia a obra, mas quantas vezes você se deu mais para outras coisas do que para as coisas de Deus? O reverendo dá muitos exemplos. Uma festa de casamento. Quanto é uma festa de casamento? Não que você não possa casar e fazer uma festa, mas você já deu esse valor em oferta para o Senhor? Um aniversário de 15 anos, não que não possa, mas muitas das vezes os pais, eles se matam para dar o melhor para os filhos, que na maioria das vezes são ingratos, não valorizam seus pais. Mas você já fez
algo nesse mesmo nível ou superior para o seu Deus, aquele que te libertou, a sua igreja, porque quando você estava lá no lamaçal, na mão do diabo, perdido, desesperado, quem foi te alcançar? Esse ministério, essa igreja, aleluia, que nos alcançou. Então, o discípulo que foi liberto verdadeiramente, ele não pode ter reserva, ele não pode se poupar. Não que você não possa ter projetos, e Deus com certeza vai fazer grandes coisas na sua vida, mas se houver necessidade para financiar a obra, missionários serão enviados para determinada cidade, é feito um apelo financeiro, e você estava com projeto de comprar um carro, de comprar um computador, ou de fazer algum projeto pessoal, uma reforma na sua casa, vale muito a pena você adiar seus projetos pessoais para financiar os projetos de Deus, porque aquilo que é para Deus é para a eternidade, é que vai ter o resultado lá no céu, lá no paraíso. Não que o crente não possa querer coisas grandes nessa terra, mas nossa reverenda também pregou que os milagres, as bênçãos, eles vão te alcançar, eles vão te acompanhar, mas que seja uma iniciativa do seu coração em financiar a obra de Deus, em ter atitude de dar, de doar e não se poupar, porque os discípulos da Macedônia, eles deram-se a si mesmos. E no versículo 11, lá em 2 Coríntios 8, diz que eles deram-se segundo as suas posses. Então, como nós falamos aqui no início, não é quanto você tem que determina, mas é o seu amor, a sua gratidão. E aí você, além de dar o que você tem, você vai correr atrás para que aquilo que você não tem, você passe a ter para dar. Então você vai vender alguma coisa, você vai se esforçar, você vai querer ser grande para a glória de Deus, mas para poder financiar o reino de Deus nessa terra. Então a Bíblia diz que eles deram a partir daquilo que Deus trouxe à mão deles. Então por isso também a necessidade de você querer estudar, de você ser uma pessoa esforçada, uma pessoa que vai trabalhar, que vai à luta, que vai fazer o seu melhor, e Deus vai te abençoar. Lá em Deuteronômio, o Senhor falando com o povo de Israel, ele chegou a falar, olha, não pense que é a força do seu braço, né, que te dá capacidade para adquirir riquezas, mas é o Senhor que te dá a capacidade para adquirir as riquezas ou tudo que você venha a possuir. Então é o Senhor que abre o teu entendimento, é o Senhor que te dá a sabedoria, que vai abençoar você nessa porta de emprego, que vai abrir uma grande porta de emprego, mas tudo para o reino de Deus. Amém? Já deu, reverendo. Tempo já? Amém. Glória a Deus. Já deu? Oi? Literalmente, tempo. Tá. Amém. Concluiu ou quer concluir? Reverendo, se eu pudesse só ler um versículo. Pode, o versículo dele. Atos capítulo 4. Como não ler um versículo, né, gente? Em nome de Jesus. Só tem Lucas. Atos capítulo 4, versículo 32. Que diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, assim como Davi, lá em Crônicas, fala que tudo que ele tinha veio da mão de Deus e para Deus ele devolvia, então nada é nosso. E os discípulos, eles estarão unidos em prol de uma causa maior que a causa do reino. Por isso, ajudar o pastor a pagar o aluguel dessa igreja. Então a igreja filial tem um aluguel para ser pago, envio de pastores e missionários, né? É desafio que é feito para combustível, pedágio, passagem aérea, passagem de ônibus. Então tudo isso é para algo muito maior, né? Para o evangelho ser levado, igrejas serem abertas. Então que você decida fazer parte dos que são liberais e generosos. Amém. Louva a Deus para a vida do nosso reverendo novamente. Louvado seja Deus, tivemos aí essa contribuição. O que é que você quer associar? Quando alguém ouve o mestre, né? E que ele diz, ó, você quer vir após mim, então você vai ter que negar-se a si mesmo, né? Se você quiser me seguir, bota o teu eu fora.
tuas vontades, tuas percepções adâmicas do lado de fora. Agora é são meus olhos, são meus ouvidos, é o meu ensino. Entende? E as pessoas, por não entenderem e não fazerem isso, elas não usufruem de tudo aquilo que Deus nos oferece na pessoa de Cristo. Elas não desenvolvem. Às vezes a pessoa tem 40 anos, mas não amadureceu em nada. Então é um perigo você continuar querendo ter uma vida dupla, né? Você está na igreja, não é isso? Mas você não segue Jesus Cristo. Olha que drama. Você está na igreja, você vai no templo, né? Alguns esporadicamente, correto? Mas você não segue. Seguir é assumir compromisso. Seguir é levar em consideração mandamentos. Então, essa debilidade das pessoas não quererem enxergar a palavra de Deus, né? E segui-la, entende? Viva uma vidinha mais no campo das emoções, ela não desenvolve, irmão. Então, veja se você toma a decisão mais necessária de dizer, chega, verdadeiramente eu não me rendi. Então, renda-se. Né? Quando você se rende, você não faz o que você quer. Você faz aquilo que alguém manda. Entende? Quem já teve a experiência de ser assaltado, parece uma ilustração louca, mas diz muito disso. Ninguém fica quieto. As mãos. Entra para ali. Está rendido. Agora, essa rendição do ódio, né? Essa rendição, a de Deus é do amor. Porque o amor de Deus nos atrai. Então, a pessoa vai seguir Jesus Cristo. Você não vai fazer como Maria Bonita, né? Maria Bonita lá, que se encantou pelo bandido Lampião, rei do cangaço. Abandonou tudo a mulher. Ela abandonou até o marido. Foi seguir o sertão. Vocês entenderam? Entenderam? Que bom a pessoa, ao invés de seguir Lampião, seguir o sol da justiça. Né? A Maria, ela teve um final trágico. Na noite em que acabou o cangaço, né? Naquela manhã, um dia, né? Naquela manhã. Dizem que ela foi decapitada ainda viva, depois de ter sido ferida. Meus irmãos, Jesus está às portas e nós estamos querendo fazer a diferença nesses últimos dias. Antes que aconteça essa manifestação gloriosa, a igreja fica mais forte, né? A pessoa não faz nada porque, de repente, está sendo obrigado, né? Mas ela se rendeu, ela tem prazer em fazer algo, porque senão ela não é discípulo, né? Eu ia abrir aqui no Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículo 20, em diante diz assim, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Lá no versículo 23 diz assim,
Aí eu peço que vocês tentem ler, né? Tentem ler, porque vocês têm que ser persuadidos pelas Escrituras. Glória a Deus. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou.